todos, eu sou Mônica Pantarotto e eu estou aqui para continuar uma reflexão que eu comecei no último vídeo, onde eu trabalhei uma meditação para a cura do medo do coronavírus e suas implicações. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais algumas reflexões, trazendo uma contrapartida, como a gente lida positivamente diante desses desafios e consegue evoluir ainda mais. E se você gostar desse vídeo, dessa reflexão, eu peço que vocês compartilhem com seus amigos para a gente poder levar essa visão mais positiva, né, a forma de lidar mais positiva com todos esses desafios, para que mais pessoas possam se beneficiar. E ative aqui o sininho para que você receba as próximas notificações dos vídeos que a gente ainda vai gravar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever aqui embaixo. Sabemos que estamos passando por grandes mudanças. Se vocês quiserem saber mais, a gente vai deixar aqui o link do vídeo abaixo. E agora, recentemente, a gente teve novamente um encontro de vários planetas em Capricórnio, aqueles três que eu já citei agora, Saturno, Plutão e Júpiter, e mais Marte, que entrou junto nesse agrupamento de planetas em Capricórnio. E Marte, ele já vem trazendo uma energia muito forte desde a entrada do ano astrológico em 2019, em março, de 2019, trazendo toda uma condição muito intensa, porque Marte é uma energia de fogo, de ação, de assertividade, e no seu aspecto disfuncional, de guerra, de conflito, de inquietação. Então a gente está tendo recentemente uma série de desafios, e se a gente olhar o ano de 2020, a gente tem dois números 2 representando a energia receptiva, a energia de interiorização, tanto que no tarô mitológico a gente tem a figura de Perséfone, e no mito Perséfone é raptada por Plutão, que é um dos planetas que está nessa conjunção. E o que significa ser raptado? É ser capturado para o mais profundo. Plutão é o senhor das profundezas da Terra, então quando Perséfone é raptada, a mãe dela fica desesperada procurando ela e não achava. E como Deméter, que é a mãe de Perséfone, é a deusa da fertilidade, das colheitas, por conta desse desespero, as colheitas começam a serem prejudicadas. Então, tanto que os deuses ficam preocupados e vão solicitar ajuda para que a Perséfone seja encontrada. E no momento que a mãe encontra a filha, ela busca uma negociação com Plutão. Plutão disse que ela poderia retornar desde que ela voltasse de tempos em tempos, num ciclo de 3 meses, para o fundo da Terra. Se a gente aprofundar o mito, quando Perséfone é raptada, ela come do fruto da romã. O fruto da romã representa toda uma energia de fertilidade. Então ela sai de toda uma condição pura, virgem, imaculada, e na medida que ela come daquele fruto, ela se transforma internamente, ela morre para aquele estado para poder se transformar numa outra mulher, uma mulher grávida, uma mulher fértil. Então, por mais que inicialmente o rapto tenha representado uma coisa ruim, ela foi raptada, a mãe dela ficou desesperada. Se a gente olhar no sentido evolutivo do mito, esse rapto representa a transformação que a psique pode ter quando ela é convidada, quando a gente é convidado a mergulhar internamente e olhar o que tem lá dentro da gente. E se a gente for ver diante de todos esses desafios, que estão acontecendo, todas essas transformações, muitas vezes aquilo que está lá no fundo, que é trazido para fora, não é tão agradável de se olhar, seja no nível coletivo, seja até no nível individual.
Então, o que eu tenho percebido, às vezes comigo, às vezes comentando com outras pessoas, né, trazendo material dos atendimentos, é que às vezes as pessoas têm ficado irritadas, incomodadas, mesmo elas percebendo que aquela situação não é para tanto, assim, nossa, por que eu estou sentindo essa intensidade de raiva, de medo, de insegurança? Mas por quê? Porque é como se, ao cavocar aquele mais profundo, a gente fosse trazendo também a sombra, aquilo que está lá reprimido, os nossos traumas, aquilo que a gente tem dificuldade de olhar, de trabalhar. Então, apesar de ser dolorido, quando a gente se permite olhar para isso, sem julgamento, sem condenação, sem indignação, né? E a gente acolhe tudo isso de forma amorosa, né? De forma compassiva, a gente consegue se fertilizar com essa mudança, a gente consegue aproveitar a energia dessa mudança. E aí nessa hora a gente pode exercitar muito mais a nossa capacidade de amar o outro, amar a gente mesmo, a capacidade de ter mais compaixão, de ser mais solidário, ser mais compreensivo com as limitações, sejam as nossas fragilidades, as fragilidades do outro. Então, também é uma oportunidade de fortalecer esse exercício do coração, do amor. E nesse sentido, a gente pode evoluir ainda mais no nível individual e como uma espécie humana. E voltando ao número 2020, a gente tem os números 2 e tem também os números 0. Então, os zeros, o que eles estão representando aí? O divino, a unidade, a totalidade. Então, também, na medida que a gente fica receptivo para poder olhar para aquilo que está nos apoiando e como a gente pode também apoiar o todo, a gente fica muito mais inteiro, muito mais preenchido, né, de nós mesmos. Então esse zero também possibilita a gente perceber que se a gente trabalhar nesse modelo da unidade, da cooperação, do compartilhamento, a gente tem muito mais força. E aconteceu uma coisa bem interessante, porque eu e alguns amigos meus estamos passando por um processo aí de purificação e elevação vibracional, né? Um exercício que a gente está fazendo de cura. A gente coloca uma vibração de silício na palma das mãos, é todo um ritual aí de elevação vibracional. Um dos lugares, né, que a gente coloca na palma das mãos. E aí, na sexta-feira, quando eu fui fazer um agradecimento por conta de um trabalho que eu tinha feito e eu fiz esse movimento com as mãos, eu senti uma energia muito elevada nas palmas das mãos, uma energia muito sagrada, muito doce, uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu fiquei até com vontade de permanecer um tempo naquela posição, né? Sem saber direito o que era aquilo, mas era muito bom. E no dia seguinte eu fui atender uma cliente que faz parte também desse grupo e a gente vem refletindo sobre as questões evolutivas. E sem saber o que tinha acontecido comigo, ela comentou, ela falou assim: nossa, você sabe que ontem eu senti que tinha uma energia diferente nas minhas mãos, uma energia sagrada. E ela trouxe uma coisa muito semelhante do que eu havia sentido, né? E aí foi muito interessante porque ontem, com um outro grupo que eu tenho aqui, né, que a gente faz alguns trabalhos de meditação para o planeta, no momento lá do trabalho, eu senti e vi uma energia muito elevada vindo, representando uma energia de arcanjo, e só que uma energia que eu nunca tinha sentido antes também. E aquilo me chamou a atenção, e aí eu pedi se existia um nome, né, desse arcanjo, e eu ouvi a palavra Chamael. E aí eu fiquei pensando, será que é Samuel? E eu não estou entendendo direito, né? E aí não, eu ouvi, não, Chamael. E eu fiquei com aquele nome registrado, e aí continuou o trabalho de cura, e de repente eu percebo uma outra coisa, um grande índio
vindo da terra, assim, do fundo da terra, e junto com ele as forças da natureza, assim, uma energia muito bonita vindo junto com ele. E aí eu percebo essa energia desse arcanjo com esse xamã, né? Era um xamãzão assim. Eles se aproximam e os dois dão as mãos. E aí foi me colocado que estava havendo uma aliança muito profunda e sagrada entre as energias luminosas e divinas celestiais e as energias divinas da Terra. E eu me lembrei daquela questão que eu falei das mãos, onde eu senti uma energia diferente nas mãos. E aí eu senti isso representando essa possibilidade de a gente chamar essa união e trabalhar nessa união do plano espiritual e das forças de apoio que estão aí na Terra. E com isso tudo que aconteceu, eu me lembrei que agora a gente vai, no dia 20 de março, na entrada do ano astrológico, a gente vai entrar com a regência do Sol, né? Termina o ciclo de Marte e entra o ciclo do Sol. E o Sol representa a consciência, a luminosidade, a capacidade de a gente jogar luz em algo, colocar o nosso foco, a nossa atenção em algo. E ele representa também o nosso chakra cardíaco, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de doar, porque se a gente olhar a partir do chakra cardíaco, está toda essa expressão de generosidade com a gente mesmo e com o outro. Então, se a gente for fazer esse movimento de união, invocando essa energia de Chamael, que é uma interconexão entre as energias dos xamãs e a energia do El, que é o divino, né? Porque se a gente for lembrar Miguel, Gabriel, Uriel, o El representa o divino e o Chama representa a energia xamânica, a energia da terra. Então a gente pode, num simples ato de unir as mãos, sentir essa força da unidade, sentir a força do nosso coração, porque os nossos braços e mãos são a continuidade desse chakra, e quando a gente faz isso, a gente cria uma unidade, a gente integra o negativo e o positivo, as polaridades, a gente chama a nossa capacidade de estar inteiro. E a partir de agora fica como dica de toda essa experiência que eu vivi, de a gente poder fazer esse mudra, porque é um mudra, né? E chamar essa unidade, chamar tudo que existe de bom nas nossas vidas, todas as boas lembranças, toda a gratidão por todas as coisas boas que a gente já tem, que já existe no planeta, tudo que já está se transformando positivamente, trabalhar esse foco, essa atenção no positivo, para quando a gente entrar na energia do Sol, a gente conseguir iluminar, colocar mais atenção em tudo isso. E a gente sabe até pela própria física quântica que onde a gente coloca a nossa atenção, a gente manifesta a realidade. Então o convite vamos manifestar essa realidade de unidade com todas essas coisas boas, com todo esse amor que pode ser exercitado nesse momento, né, de desafio, como uma grande oportunidade para a gente evoluir ainda mais e ter uma vida ainda melhor e muito mais amorosa. Então eu agradeço a todos vocês, fica aqui a minha reflexão e até o próximo vídeo. Namastê!